Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 29 de junho do ano 2016. Tudo o que tinha que ser explicado aqui foi. Quem te vê, pouco conhece quem tu és. Sim, só sabe que estás sendo um líder, mas não sabe que andando sobre a terra não és só um simples homem. Deveria ser, sim, chamado um ilustre que traz milhares e milhares de almas para mim, que sou o vosso Criador. Nestes últimos tempos que restam, em apenas 44 anos, já vieram em minha direção me pedindo perdão depois que te chamei, meu filho Papa Pedro II. Vê que não foi preciso só dar a vida por mim, como já tive e tenho junto comigo, e esses que estão na minha igreja fizeram muito, mas a quantidade, em tão pouco tempo, estás sendo tu, Pedro II. Olhe que este teu livro não é apenas um livro de ouro, é muito mais, que vem convertendo milhares de boas almas. Só os que ainda não se acordaram são os que se dizem meus servidores. Eles não conseguem entender por que um simples homem vem tomando a frente dentro do que me pertence, que é a Igreja Católica, como é esta tua, onde não precisa ter bispo, sim, porque eu mesmo fiz com Pedro I. Só ele que teve minha ordem de dirigir, onde os sumos sacerdotes eram que administravam, como hoje és tu, meu pequeno varão. Aqui é só tu que recebes estas santas palavras vindas do céu. Tudo o que tinha que ser explicado, aqui foi, para quem pouco te conhece. O valor de uma alma santa são as pessoas que largaram tudo o que faziam para me servir. Então, não há como dizer que não és um santo andando sobre a terra. A dúvida está no coração das pessoas que não conseguem enxergar a verdade. Se tal coisa não fosse verdadeira, como poderias escrever tantos assuntos como estes? Um mistério dessa natureza só poderia vir a ser escrito por um que vem ouvindo a voz da razão. Os momentos que vêm se aproximando são para que a minha igreja não seja palco de escândalo como vem vindo. Um só traidor, quer que seja um povo santo, mesmo cometendo grandes pecados, como é o da carne. Jesus de Nazaré e Papa Pedro II. Nessa mensagem, Jesus então deixa bem esclarecido a todos nós que acompanhamos essa obra, que o que está lá não tem mais o poder, de guiar a igreja. Ele diz aqui, os momentos que vêm se aproximando são para que a minha igreja não seja palco de escândalo, como vem vindo, Um só traidor que quer que seja um povo santo, mesmo cometendo pecado, permitindo tudo, Ele está dando permissão para tudo, tem que perdoar tudo, até o aborto ele quer que perdoe. Então, nós temos um manual em nossa mão, que é esse livro, A Palavra Viva de Deus, e mesmo que as pessoas lutem contra, mesmo que as pessoas tentam, pôr em nossa cabeça que isso aqui não é verdadeiro, que o profeta não foi verdadeiro, nessa mensagem então Jesus fala, não precisa nem de bispo aqui na igreja. Quando Deus escolheu Pedro I, era ele só. Como escolheu agora Pedro II, é só ele que estava no comando, é só ele que estava dirigindo. É um pouco complicado para quem não acompanha entender isso, Mas por isso que Deus diz, eu escolhi os pequeninos que eu posso pôr no coração deles aquilo que eu quero, e não pessoas orgulhosas e pessoas que ficam questionando a vontade de Deus. Por que Pedro II? Por que Bento da Conceição? Por que um profeta dos últimos tempos? Tem gente que diz que quando Jesus subiu ao céu, acabou-se as revelações.
E os santos depois dele, então, não existiu mais nenhum. É engraçado isso, né? As pessoas, quando querem atacar, falam besteira. Mas é o que acontece, o que as mensagens vêm nos alertando. Dá espaço para o inimigo. Só que ele sempre deixa a ponta do rabo aparecer. Então, os verdadeiros seguidores de Deus conseguem enxergar aonde está o erro. Então, nós devemos sempre nos preocupar em ser obediente a Deus. Imagine vocês, como o padre falou de Moisés, que foi um escolhido. Mesmo com todas as provações que passou, mesmo com todas as confirmações que tinha, né, o povo ali na mão de Moisés, viram os milagres acontecendo. Mesmo assim, uma boa parte duvidou. Uma boa parte foi o abismo lá, né? Quando foi para esperar só mais um pouquinho, enquanto ele foi pegar as leis, as tábuas da lei, né? Não tiveram paciência. Noé, quando foi fazer a arca, não foi um dia, 2 dias. Quanto tempo ficou ali construindo a arca? Quem acompanhou ele? Quantos debocharam? O profeta Pedro II, por 45 anos aqui ao nosso lado. Será que Deus não chamou porque também nós não demos tanto valor a ele? Nós não valorizamos quem estava aqui entre nós? Um enviado de Deus? Nós mesmos, a família aqui, né? Estava se tornando corriqueiro, todo dia vai lá receber a mensagem, ouvir a mensagem, às vezes nem vinha. Então Deus, é assim que vocês querem? Vou recolher então o que é meu. Hoje a gente chora de saudade, né? Podia estar aqui no nosso meio ainda, mas eu acho que a gente despreza Deus. A gente deixa Deus de lado. Um pai, uma mãe, né? Um filho que não é visitado, sente a falta, né? Hoje eu tenho um filho casado, ele vai quase todos os dias lá em casa me ver. Quando não vai, a gente já sente falta, né? Agora imagine Jesus no sacrário ali esperando a visita nossa. Quem vem visitá-lo? Na quinta-feira, quem vem ficar aqui 1 hora, meia hora em adoração? Aqui. Agora imagine o mundo inteiro. Quantos desprezaram Jesus nesse Natal? Né? 365 dias, pelo menos no Natal, ainda não vieram. Não foram lá fazer uma visitinha para ele. Então, quando ele é desprezado, quando ele é menosprezado, eu acredito que ele se recolhe também um pouco, né? Porque ele é misericordioso e não vai deixar ninguém na mão quando procura. Mas também se não procura, eu imagino, hoje vendo lá um pouco de vídeo lá na minha casa, as festinhas que eram feitas aqui em família, o pai sempre forte, sempre animado, a saudade bate, né? Eu fiquei pensando, quantas vezes, né, ele ficou também às vezes esperando ali uma visita nossa, ou passear junto com ele, e olha que ele desde pequenininho nos ensinou assim, né? Cada vez que ia fazer uma viagem, os filhos tinham que estar, por vontade dele, tinha que estar tudo agarrado com ele. Foi o ensinamento que ele nos deu, né? Mesmo assim, a gente às vezes deixava ele um pouquinho de lado. Agora que foi recolhido, a gente sente falta, né? Queria ter ele aqui de novo, mas Deus é justo, né? Maltrata um que é dele, ele vem confortar. Então, não só pela família, né? Claro que a gente deu muito carinho para o pai, mas esse povo da obra Palavra Viva de Deus, muitos, né? Muitos menosprezaram esse enviado de Deus. Muitos deixaram ele de lado, muitos caluniaram. Então Deus, quando percebe que está sendo pisoteado aquilo que ele mandou, aquele que ele mandou para falar a verdade, eu acredito que por esse motivo Deus o recolheu, né? Porque sempre vinha falando que vai ficar até o fim dos tempos, mas foi recolhido um pouquinho antes. Uma mensagem depois dessa aqui, não achei mais, eu queria ler aquela. Jesus diz, quando é preciso eu antecipo o meu tempo. Então, eu acredito que o do profeta foi antecipado. Deus recolheu ele para não sofrer tanto. Imagina se ele estivesse aqui no nosso meio hoje, vendo esse sofrimento que a gente está vendo, né? As pessoas aí tratando com tanto desprezo essa obra, esse carinho que ele teve de fazer, levantar esse santuário. Ainda bem, né? Graças a Deus que é a minoria, né? A gente fala que é bastante pessoa porque o mundo é grande, mas é a minoria. Mas mesmo assim ele ficaria muito triste. Outra coisa que a gente também está deixando de lado, que eu estou vendo no decorrer desse ano, é a fé em Jesus, no que se refere a essa bendita pandemia aí, né? Muitas pessoas não estão acreditando em Deus, na força de Deus. A doença existe,
Mas a gente está ouvindo de tantas pessoas aí, médicos renomados, né? Médicos que têm nome aí a zelar, dizendo que não é dessa forma como estão falando. Isso é uma manobra, estão manipulando o ser humano. Como agora estão usando a palavra de robotizar, né? Estão querendo fazer do ser humano um robô, manipular ele, vai aqui, vai ali, bota aqui, para aqui, não se mexe ali, e o ser humano está aceitando. Essa seita diabólica que está querendo comandar o mundo, está conseguindo convencer a humanidade. São poucos que estão se levantando. Então nós precisamos, nós que estamos nessa caminhada, ter essa fé firme, gente. Não se deem por vencidos, não. Jesus não deixa ninguém de lado. Ele falou: confie em mim, busque em mim, eu sou a salvação, eu sou o remédio. Vocês estão vendo, vocês que vieram para cá nos visitar e vieram aqui ao santuário pedir a proteção de Deus, vocês estão tendo a proteção de Deus. Não se vê no nosso meio pessoas doentes, né? Acontece um caso ali, o outro lá, mas é passageiro. Tem aí agora, através da mídia, tantos médicos falando. Isso é tantas pandemias já passaram, né? É uma gripe. Claro que pessoas que estão sendo afetadas com mais... se torna mais grave, pessoas mais de idade, mas isso é normal também. Um doutor aqui sabe disso, né? Não precisa a gente ficar falando. Nós temos aqui o doutor Sidney. Mas os médicos que estão ligados nisso estão nos alertando dessa forma. A pessoa que quer comandar, a pessoa não, né? Essa seita, que não é só um, está conseguindo pôr pânico na humanidade. Como diz o bispo também, ele falou, né? Tem bispo pedindo também já, graças a Deus, né? Mas como diz aquele bispo Dom Odair, né? Eu acho que é. Ele falou, desses políticos todos, nesse tempo todo de pandemia, foi visto algum pedindo que celebrasse uma santa missa? Para pedir que a pandemia fosse afastada da terra, né? Para que Deus então pudesse ajudar? Um pelo menos, né? Pediu que celebrasse uma santa missa? Não. Ele só pede para que fechem as igrejas, para que a igreja seja fechada, proibindo um padre de celebrar a santa missa, como a gente viu, né? Tantos e tantos casos, proibindo as pessoas de ir e vir. Isso é um direito nosso, então nós temos que lutar por isso. E Deus dá o livre-arbítrio para a gente, para qualquer pessoa, então Ele nos deixa livre, mas Ele está falando, me procure, venha me buscar, eu sou o remédio. Então, nós temos esse manual em nossa mão, que são 4.708 mensagens, temos a Sagrada Escritura nos alertando de tudo o que está acontecendo agora. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atualizada a cada momento que passa. Podem ver que tem mensagem de 96, a Sagrada Escritura é milenar, está aí falando dos assuntos de hoje. Então a palavra de Deus, ela é viva, basta só nós crermos, mas essa fé tem que ser viva também. A gente ouviu da boca de tantas pessoas que estão aqui ao nosso meio, quando vir essa vacina, quer ser o primeiro a tomar a vacina. Olha, aí que a gente vê a fé, né? Então quando vir o chip, vão ser os primeiros também. Então nós temos que testemunhar. Lembrem dos mártires, né? Jesus falou que não precisa mais ter mártir. Mas lembrem-se deles, eles lutaram até o finalzinho de suas vidas, testemunhando Jesus. Não, não e não. Nós precisamos ser iguais. Então, está tudo às claras, né? Ninguém está sendo enganado. Só aquele que quer ser enganado. Porque está tudo muito às claras para a gente perceber aonde está o erro. Pensem todos nisso, tenham todos uma boa noite e vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal lá fora, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.